Olá, tudo bem? Hoje nós estamos conversando com a vereadora Noêmia Rocha, do partido MDB. Tudo bem, vereadora? Tudo bem, Pedro. Um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigado. Vereadora, eu sempre começo a gente falando um pouco sobre as histórias, sobre a vida. Eu quero começar um pouco diferente com você. Porque você falou pra gente aqui, já tava, que legal usar o tema, falar sobre mulheres na política. E essa decisão aconteceu muito por causa de uma entrevista com você. A Olha. primeira entrevista que a gente fez, que foi num trabalho para a universidade da matéria da Senhora Nodari, hoje nossa orientadora, e que a gente ia fazer um jornal inteiro sobre política. E a gente falou, vamos falar sobre mulheres na política, vamos falar com alguma mulher, vamos falar com a Noêmia. E quando a gente chegou no gabinete para te entrevistar pro jornal, você tem uma recepção de muita surpresa. De falar, você tá vindo aqui falar de mulheres na política? Ali, eu falo, nossa, mas não é uma coisa natural para uma mulher falar sobre mulheres na política? E ali a gente fala, não, então vamos investir mais nesse campo de pesquisa. Então, aproveitar que você já chegou aqui elogiando o nosso tema, aí a gente tomou a decisão muito por aquilo. Que bacana! Eu fico feliz de ter contribuído, né? Porque é um tema importante, relevante, a importância da mulher na política, e eu fico feliz com o trabalho de vocês e parabenizo, né? Estar aqui pela segunda vez é um prazer mesmo para a gente debater esse assunto relevante para o nosso país. E que muitas vezes não tem esse espaço, né? Como foi a sua surpresa no dia. Verdade, não tem esse espaço, pouco se fala. Depois da sua entrevista, nós tivemos mais umas duas sobre isso. Até pensei, olha, está fomentando aí essa questão, despertando esse assunto tão relevante e a gente precisa ficar atento a isso. Quando você tem um parlamento com 90% de homens e 10% de mulheres, tem alguma coisa errada. Precisa avançar, precisa trazer visibilidade para a participação feminina no parlamento. Agora sim, vereadora, falando lá do início, quero saber um pouco da sua juventude, um pouco da sua época ali, final de escola, pensar em carreira, pensar em profissão. Como é que foi esse período para você? Você sabe que a minha história é interessante, assim, diferenciada, porque eu sou filha de pastor, minha vida tranquila, minha adolescência feliz, a minha história é uma história assim muito tranquila, como adolescente, como jovem, aí me casei, tive minhas duas filhas, estava numa trajetória interessante, mas dentro da minha comunidade. Como filha de pastor, sempre gostei de ação social, meu pai foi um grande homem de ação social, e eu era uma parceira dele. E comecei a desenvolver um projeto social na minha igreja. A gente começou a perceber em relação às mulheres, a gente percebeu que nós tínhamos muitas viúvas, e essas viúvas precisavam ser cuidadas, até para o mandamento bíblico, né? A verdadeira religião é que cuida das viúvas e dos órfãos. Isso chamou a minha atenção. E aí nós planejamos um projeto que cuida de viúvas. E esse projeto existe até hoje. Com esse projeto social, e eu era uma geradora de recursos, sempre fui para essas instituições, e aí surgiu uma palavra profética, que Deus me colocaria no governo, como fez com José e com Esther. E aquela palavra eu guardei no meu coração. O que fazer? Né? Eu não tinha nenhuma pretensão de ser política, jamais. Nunca pensei em ser uma política, mas guardei aquela palavra no coração e continuei fazendo meu projeto social. Com as viúvas, começou a surgir a possibilidade de começarmos a tratar de jovens na dependência química. Por quê? Porque essas senhorinhas, essas viúvas que a gente dava atendimento desde cesta básica, nós temos um bazar de capacitação profissional para elas gerarem recurso para elas mesmas, e atendimento jurídico, já casamos viúva, fizemos velório, já fizemos casa de viúva. Então, esse projeto surgiu, só que essas viúvas começaram a falar para mim, olha, Noêmia, meu neto está nas drogas, meu filho está nas drogas, me ajuda. E eu comecei a ajudar também esses meninos. Chegou um momento que nós tínhamos 400 viúvas para cuidar e 400 jovens na dependência química. Era muito recurso. E eu comecei a ficar preocupada porque a demanda era maior do que a gente tinha para oferecer. Nós não tínhamos recurso da igreja, recurso do Estado, recurso do município. Aí surgiu a possibilidade, elas começaram a falar, por que você não se candidata a vereadora? Eu falei, uma candidata a vereadora, será? Minha participação vai ser efetiva? Elas falaram, mas você já ajuda, você já tem prestação de serviço, a política vai te ajudar, vai nos ajudar. E aí eu lembrei daquela palavra profética, Pedro, falei, bom, eu vou tentar, eu acho que é importante tentar. E aí
Me candidatei, era uma ilustre desconhecida, com projetos sociais muito internos, muito de comunidade, e venci as eleições. E isso foi 20 anos depois dos trabalhos sociais. E aí, quando venci as eleições, eu tinha tanta convicção, Pedro, que Deus me colocou lá, porque não tinha outra opção. Eu concorria no meu partido, eu concorria com 5 candidatos fortíssimos, que tinha sido vice-prefeito, que tinha sido deputado, que tinha sido vereador. E eu, pra você ter uma noção, nem meu partido sabia. Quando, no dia da eleição, o MDB disse, essa Noêmia é do nosso partido, para você ter uma noção, porque eu não ia no partido. Eu fui uma vez e aí eu não gostei do cenário, porque eles falavam muito mal de outro candidato, vamos bater, vamos... Eu falei, pô, isso não é comigo, não. Eu venho de uma linhagem, venho de um referencial cristão, evangélico. Aí eu fui para a rua pedir voto. Foi a minha decisão importante, por isso venci. E aí eu fui para a faculdade, voltei para a faculdade e tem uma questão tão interessante que eu ganhei as eleições em outubro e tinha um vestibular. E de medo, porque tudo... Quando eu entrei na política, eu era muito crua. Eu não sabia exatamente o que era aquilo. Eu estava por ideal de servir. Eu não falei para ninguém que eu ia fazer um vestibular, porque eu pensei, se eu reprovar, vai virar notícia. Vereadora não passou nem no vestibular, aquela coisa inocente. Não contei para ninguém, só para o meu marido. Passei, me formei já em gestão pública, que é a minha área. E foi fantástica essa faculdade, porque de dia eu tinha toda a prática e à noite a teoria. Como fazer leis, como fomentar políticas públicas. Então foi uma faculdade muito, muito proveitosa e aí me capacitou. E eu continuo estudando, óbvio, continuo buscando, porque eu queria, sabe, Pedro, e quero que a minha comunidade evangélica, religiosa, me olhe não como uma crente lá no parlamento, mas como uma pessoa preparada, que senta na mesa do presidente, que senta na mesa do governador, do prefeito, e tem argumentos e tem debates a se fazer. Então, essa é a minha história. E estou no 4º mandato também, e com a proposta de que, enquanto a população desejar que eu esteja lá, vou estar lá fazendo um trabalho com muita coerência, com muita transparência, fiscalizando o município, trabalhando em prol de políticas públicas, em especial para pessoas na marginalidade, na criminalidade, independência química, na vulnerabilidade, essas pessoas que me tocam, porque eu já fazia esse trabalho antes de estar na política. Achei interessante uma parte ali da sua fala, que você diz, eu não quero ser vista como uma crente que está lá. Né, que a sua fé que você tenha não seja o motivo para você estar lá, e sim que você tenha um projeto, até porque você não está ali em dedicação exclusiva a uma parcela de evangélicos, exatamente, ou ateus, católicos, não importa ali a religião, mas é uma população toda, né? É uma população, eu tenho essa consciência muito grande, aquilo que eu falei para você. Eu quero estar falando sobre racismo na televisão e alguém fala, ó, essa é a vereadora da minha igreja, ela está falando a importância de não sermos racistas. Essa é a minha fala. Eu não quero estar lá para dizer assim, ela vai cantar, ela vai orar lá, vai ter um momento do louvor. Não, a minha fé independe disso. Eu quero representar bem. Eu posso cantar, posso orar lá no parlamento, mas não é esse o motivo principal. Eu estou lá para representar toda uma sociedade, estou lá para brigar por direitos, por justiça social. E você já foi vista dessa forma, seja dentro da Câmara mesmo ou fora? Não, por incrível que pareça, não. Graças a Deus, não. Até tem pessoas que falam assim, olha, eu não sabia que você era evangélica, porque eu sou brava, sabe? Eu sou briguenta. E aí não tem aquela leitura assim, nossa, ela é quietinha, ela é aquela irmãzinha, né? Não, eu sou brava, sou determinada, eu fiz oposição a esse governo por muitas vezes e como oposicionista a gente fez sempre uma oposição com muita coerência, buscando, não bater por bater, mas buscando melhorias para a cidade. E eu sou aquela parlamentar que se o prefeito traz um projeto bom, eu voto com ele, vai ajudar a comunidade, está dentro da constitucionalidade, está dentro da legalidade, conta comigo. Agora, se vem um projeto que venha tirar direitos históricos, por exemplo, como dos servidores públicos, que venha prejudicar a população, aí eu voto contrário, subo na tribuna e debato mesmo e tento tirar voto do prefeito para que a população seja cuidada, né? Não tenho compromisso nenhum com o prefeito, não tenho cargos com o prefeito e isso me dá
tranquilidade. Meu partido também me respeita muito. O meu voto é meu, com muita consciência, com muita determinação. Ninguém manda no meu voto, né? Procuro fazer um voto com muita clareza e isso me traz tranquilidade. Isso me faz dormir bem, isso faz eu ter uma consciência de que eu estou prestando um serviço à cidade com muita responsabilidade, com muita coerência e com muita transparência. Vamos chegar nesse assunto que eu acho que é extremamente pertinente hoje para a nossa conversa, que é esse trabalho na oposição. Hoje a gente sabendo que já há algum tempo o governo tem ampla maioria dentro da Câmara. Ainda falando um pouquinho sobre a questão da igreja, a gente tem uma ideia, às vezes, até talvez mais reforçada, até por quem é de fora da igreja, quem não está ali participando, daquela ideia de o homem gerir a casa, a mulher cuidar da família. Tem essa visão ainda? Como que foi com você estar na frente de vários movimentos, depois entrar para a política? Na verdade, assim, tem aquela questão de submissão da esposa para com o marido. A leitura de submissão, no nosso conceito de cristianismo, é diferenciado, Pedro. Tem uma leitura, assim, pública de que se a mulher for submissa, ela está embaixo dos pés do marido. Não é isso. Nosso entendimento o marido tem uma missão, né? Uma missão de prosperar a família, uma missão de prover ao lar, uma missão de trazer tranquilidade à casa, uma missão de crescer profissionalmente, de crescer financeiramente. Não tem uma casa, vamos providenciar, vamos buscar ter uma casa própria, vamos buscar um melhor colégio para os nossos filhos. E a mulher tem a submissão desta missão do homem. Não é o marido manda e a mulher obedece. Longe disso, longe disso. Não é esse conceito. É o conceito de você ajudar o marido a prosperar naquilo que ele está como meta para o crescimento da família. Essa é a nossa leitura cristã. Até porque a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido quando o marido a ama ao ponto de dar sua própria vida por ela. Entendeu? Então, essa é a submissão bíblica. Se o marido dá vida pela esposa, qual a dificuldade da esposa acompanhar esse marido e fazer o melhor, né? Para a sua casa, para o seu lar. Então, esse é o conceito. Mas ela tem liberdade de escolha, ela tem liberdade de sugerir, ela tem liberdade de debate, ela tem voz dentro de casa. Essa é a nossa leitura de cristianismo real e verdadeiro. E, às vezes, é interpretada diferente, né? Não, o homem manda, o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço. E o meu pastor brincava, o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço? Que ótimo, porque o pescoço vira a cabeça do homem para qualquer lugar. Então, é a mulher que tem esse domínio de direcionamento também dentro do contexto do casamento. Você falou que ainda no trabalho, dentro da igreja, começaram a chegar pessoas, por que você não entra para política, você não vai se tornar vereadora? Também existe o contrário, porque a ideia de pessoas da igreja entrarem para a política não é uma ideia que se fortaleceu mais recentemente. Até não que não existisse, claro que já existia há muito tempo, sim, mas numa ideia de ser aprovado, digamos assim, disso ser valorizado, de ser incentivado. Você teve do outro lado, não, mas tá na igreja, tá fazendo trabalho, agora vai se meter com política, vai abandonar isso aqui, essa ideia. E é interessante, porque eu trabalhei bem, eu tenho, agora não mais, porque eu tive que me afastar, um grupo de voluntários. Eu sempre fui voluntária, nunca tive mínimo rendimento, mas foi gratificante. E esse grupo de voluntários, eu dizia para elas, eu vou. Mas esse trabalho tem que continuar, tanto que continua, Pedro, está até hoje lá. E como parlamentar, óbvio, eu me desliguei, mas eu tenho investido nesse projeto, como eu tenho investido em outros projetos, como emendas parlamentares. Mas existe sim, eu sou filha de pastor, como eu disse, estou na Assembleia de Deus desde que eu nasci. O que aconteceu na nossa comunidade? As pessoas se candidatavam a algum órgão público, algum cargo parlamentar, deputado, senador, já tivemos vereadores, prefeitos, só que tinha um porém. O que acontecia? Isso era crônico e isso fez com que a nossa comunidade recuasse no passado. Eles entravam e logo tinha notícia de corrupção.
Logo tinha notícia de que o deputado largou da sua querida, amada esposa, que ajudou ele a colocar lá no parlamento e trocou ela pela secretária dele, pela assessora parlamentar. O que aconteceu com a nosso grupo de pessoas? Poxa, então, se eu mandar eles lá, eles vão se corromper, vão sair da igreja, então não vou nem levar. Né? Não vou votar em quem é evangélico. Isso foi horrível. Esse conceito começou a ficar muito alienado. Então, eles se afastaram drasticamente da política. Isso foi muito ruim. E isso, com o passar do tempo, aí com parlamentares que entraram, que provaram que não, que independe se você for evangélico, se você for católico, se for budista, se for umbandista, se você tem um caráter, se você faz um trabalho com excelência, com responsabilidade, você não vai se corromper. Não é a um igreja fato. prega muito essa ideia de você não se colocar em situações que você possa se corromper, Exatamente. né? Tanto que eu tenho voto hoje, Pedro, porque assim, ó, a vereadora Noêmia Rocha está dando um bom testemunho, então vou votar nela de novo. Às vezes nem tem conhecimento do meu trabalho, só aquele reflexo do testemunho faz com que vote em mim, e o contrário é verdadeiro também. Nós tivemos situações de parlamentares que tiveram problemas dentro da igreja e que foram reprovados na urna justamente pela mesma comunidade. Isso é muito sério, porque a questão do caráter na nossa comunidade é muito relevante. A postura, o bom testemunho, isso faz a diferença. A maioria dos parlamentares que eu conheço da comunidade evangélica que não voltaram, foram rejeitados na urna, foi por mau testemunho do comportamento que deveria ser ético, porque representa uma comunidade ética, representa uma comunidade de caráter, então é muito cobrado. Eu sei a cobrança que eu tenho dentro da minha comunidade, nos meus posicionamentos, na minha fala, na minha vida social, na minha vida em família, isso pesa muito. O que é bom. O que é bom, que torna os parlamentares, pessoas que estão no parlamento, com um comportamento ético plausível à sociedade. A gente está começando a falar, né, sobre essa questão da política, então eu queria botar uma pergunta que a gente recebeu, que veio da página Por Mais Elas na Política, uma parceria que a gente tem, em que as líderes, as participantes, mandam perguntas para a nossa convidada, e aí depois você pode responder para a gente. Oi, eu sou Isabela, participo do grupo Por Mais Elas na Política e gostaria de perguntar para a Noêmia Rocha o que incentivou ela a entrar na política, mesmo sabendo de todos os desafios enfrentados por mulher dentro da política. Muito obrigada. Olha, obrigada pela sua pergunta, querida ela. O que me incentivou é mudar a vida de pessoas, porque eu já fazia esse trabalho de mudança de vida. Quando eu falei para você que nós construímos uma casa, nós mulheres construímos uma casa para uma viúva que tinha 7 filhos, que perdeu o marido no alcoolismo e ficou sem nada. E isso me incentivou. Puxa, eu mudei a história de uma família inteira, eu mudei a história de uma vida, eu mudei a história de crianças que eu nem sei quem elas são hoje, mas que há 20 anos atrás elas não tinham para onde ir, iam para a rua, virar pessoas em situação de rua. E aí nós conseguimos um grupo de 60 mulheres que não tinha nenhum empresário, nenhuma ajuda política. Nós fizemos aquilo. E quando nós colocávamos um menino na recuperação e apoiávamos, porque nós bancávamos esse menino nas casas. Eu não tenho uma casa de recuperação, mas eu apoio todas. E aí quando eu vi aquele menino, hoje ele é um pai de família, ele é um trabalhador, ele fez faculdade. Isso me empolgou, isso me incentivou. Quando você tem um ideal, quando você tem um foco, e isso eu falo em todos os parâmetros da vida, como jornalista, como estudante, como profissional, você encara os desafios. Você sabe que vai ter desafios, mas você tem um foco lá na frente, você tem um ideal lá na frente, que é servir a população, que é mudar vidas. Isso não tem preço. Se eu conseguir mudar uma vida, para mim é gratificante. Consegui mudar. Tanto que quando eu fui candidata, quando me falaram para seja candidata, eu pensei, Pedro, bom, se hoje eu consigo ajudar 400 viúvas, 400 jovens na dependência química, olha a minha simplicidade.
Se eu conseguir 4.000, excelente, é isso que eu quero, tá ótimo. Vou ter desafio? Claro que eu vou ter, eu já tinha. Então eu quero. E hoje a gente tem um atendimento aí de 1.800.000 pessoas que a gente reflete o nosso trabalho mudando a vida dessas pessoas. Você sai de um trabalho voluntário que você fazia numa igreja e aí você vem, bom, se eu tô aqui ajudando pessoas, vou pra política, vou ajudar mais pessoas. Como que foi esse primeiro choque de entrar na Câmara e ver que tem todo um trâmite em volta disso, além do vou ajudar pessoas, né? Você sabe que é interessante a sua pergunta, muito bem colocado, porque quando eu me tornei vereadora, porque assim, você tem muitas limitações, por mais que você saiba que tem desafios, tanto que eu falei para você, o que eu estou fazendo aqui? O primeiro dia no parlamento, eu falei, que lugar é esse? Não tinha nada a ver comigo, porque eu sempre trabalhei bastidor ali na comunidade. E aí, quando você chega ali, você fala, e agora? Aí eu pensei, pô, agora eu sou uma vereadora, agora eu vou fazer e vou fazer tudo que tem direito. Não, eu posso. Agora ninguém me segura. Pedro, que frustração. Eu fui no parlamento, fui na tribuna falar. Estou frustrada, porque é muito engessado as coisas. Porque eu tinha e tenho um projeto lindíssimo, como eu trabalhei com dependência química. Eu idealizei, Pedro, uma casa de recuperação para gestantes usuárias de drogas. Nós temos hoje meninas de 13 anos grávidas. O pai dessa criança é também dependente químico. Ou seja, nós estamos vendo uma nova geração de dependência química no ventre. É muito sério. Enquanto parlamentar, enquanto igreja, enquanto cristianismo, é muito sério. Nós estamos, e não dá para a gente tapar o sol com a peneira, nós estamos vivendo isso. Eu idealizei um projeto que era uma casa de recuperação para essas meninas gestantes, com atendimento no SUS, com capacitação profissional. Idealizei um salão de beleza para elas dentro do projeto, porque elas vão melhorar a sua autoestima, vão capacitar manicure, pedicure, maquiadora, cabeleireira. Eu fui nos salões, os maiores salões de Curitiba, falei desse projeto. Eles falaram, vereadora, tem aqui uma vaga especial para essa menina. E aí lutei muito, consegui na época do prefeito Fruit. Conseguimos, montamos a casa, mas foi no final do mandato dele. A Márcia Fruit comprou essa ideia. Veio o novo prefeito, que infelizmente é cultural. Quando tem um projeto bom, eles desmancham para fazer um outro, um parecido. Isso é péssimo para a população. É bom para o prefeito, porque ele se vangloria daquilo que ele vai fazer. Mas para a população é muito ruim. Aí essa casa parou. E quando você tem um gestor que não tem esse olhar, é muito sério. Eu continuo batendo, porque eu pensei, Pedro, pô, agora eu sou vereadora, vou fazer um projeto de lei, vou fazer uma casa, o município vai investir nessa casa e vai dar tudo certo. Idealizei também uma casa de recuperação para os meninos como equipamento público. O que significa? O poder público constrói a casa, equipa essa casa e a comunidade religiosa, e eu entro com a católica, que faz um trabalho excelente de recuperação de jovens da dependência química, o espiritismo faz também, e entra para fazer a gestão. O que acontece hoje, Pedro? Os nossos líderes da comunidade religiosa, e eu falo de padres também, pastores, enfim, e geralmente ex-dependentes também, que tem um anseio de servir, deu certo comigo, eu quero ajudar outras pessoas. Aluga um galpão, vai para o fundo de quintal, mas não tem recurso, tem boa vontade, tem ideal de mudança de vida, mas não tem recurso nenhum. E aí eu pensei, vou fazer uma lei, e isso não existe. Coloquei na lei de orçamentária, que é o meu papel, coloquei na lei de diretrizes, passou, é o momento de fazer a casa, fizemos a casa, mas estagnou por causa da mudança de gestão. Então, eu sempre pensei, bom, agora eu vou fazer, mas não é verdade. Nós, enquanto parlamentares, tem muito engessamento, vício de iniciativa, dificuldade de avanço, projetos que na verdade, eu não tenho esse perfil. Eu sei que o projeto não vai passar, mas eu vou fazer para atender a expectativa da população. Eu não faço isso, é muito frustrante. Muita gente faz, mas eu não faço. Quando eu vou fazer uma lei, e aí é uma lei viável, uma lei que vai passar, e aí eu encaro e vamos à frente. Mas é realmente isso, a gente tem essa leitura de que é possível, mas nem tudo é possível. A gente tem muitas limitações. E a cultura também, que é uma coisa importante.
Eu entrei no parlamento muito consciente, porque voltei para a faculdade, estudei em relação ao assistencialismo, mas as pessoas chegaram a falar para mim assim, nossa, não foi bom para mim você como vereadora, porque como você não era vereadora, você pagava a conta da minha luz, agora você não paga mais. Então, para mim, você como vereadora não foi bom. A questão, aí eu tinha que catetizar a pessoa, não, mas eu tenho uma outra maneira. Ai, não gostei porque você pagava a creche para o meu filho e hoje você não paga porque você disse que é crime eleitoral compra de voto. E então eu vou lutar para você ter uma creche, mas no poder público. Ah, mas você me dava cesta básica, agora você não me dá mais. Não, mas nós temos um caminho. Eu vou continuar doando essa cesta básica através do CRAS, através da Fundação de Ação Social. Eu não vou dar do meu dinheiro, porque isso é crime, é compra de voto. Mas eu vou encaminhar você, é o que a gente faz hoje. Eu recebo N solicitações de cesta básica e encaminho tudo para o CRAS. Eles vão ser atendidos, mas da maneira correta, do poder público. Ah, não tem cesta básica no CRAS. Aí eu, enquanto parlamentar, vou brigar para que tenha, que aumente o orçamento da Fundação de Ação Social, para que tenha respaldo, principalmente nesse momento de pandemia. Então, o vereador pode sim fazer um trabalho com excelência dentro da legalidade e dentro da moralidade. Isso é uma coisa muito brasileira, né? Você diz que é crime e aí não faz. Eu queria perguntar sobre até esse projeto, você falou que depois ele foi desmembrado, até pela troca de prefeitos com as famílias ali com dependentes. Eu conheci um caso onde o pai e a mãe eram dependentes químicos, e aí eles, aliás, no decorrer da dependência, eles deixam a criança, depois acabam até falecendo, a criança é criada pela avó, com uma repulsa gigantesca a tudo isso, mas quando chega na juventude, também se envolve com a dependência. E é muitas vezes um caminho, infelizmente, natural, porque a criança vem, pô, mas meu pai, minha mãe, minha família toda se desestruturou por causa disso, eu quero saber o que é isso. E acaba que às vezes é um caminho sem volta. Caminho sem volta. Quando o jovem, e aí a gente avalia, claro que na classe mais baixa parece que a tendência é maior. Até porque quando não... E aí o Estado também tem uma parcela de culpa, porque quando o Estado não dá escolas de capacitação para esse menino, não dá preparo, condições de uma faculdade, fica um tempo ocioso, fica na esquina, meninos conversando com meninos, e precisa ajudar em casa. E não tem uma capacitação profissional para entrar numa escola, para entrar no mercado de trabalho. E aí o que acontece? Naquela ociosidade surgem as propostas de tráficos, pequenos tráficos, que é um dinheiro fácil. E aí acaba se envolvendo. E quando tem os pais que já fizeram isso, é óbvio que facilita e acaba se envolvendo também. Nós tivemos um trabalho no Parolim, há muitos anos atrás, fazendo um trabalho realmente de reconhecimento de dependência química nas casas. A nossa equipe chegou numa casa, Pedro, os avós estavam drogados, os pais estavam drogados e o neto de 4 anos drogado. É muito sério. Por isso o Estado precisa pensar em políticas públicas de construção de casa de recuperação para essas pessoas, para recuperar. A recuperação, qual método? Melhor que é possível. Mas eu sou testemunha de recuperação de pessoas da dependência química e que vale a pena. Agora, as políticas públicas são ruins, porque as casas de recuperação são feitas, a maioria delas pela comunidade religiosa, que ficam pedindo, muitas vezes, esmola em ponto de ônibus, vendendo docinhos para se sustentar, e o Estado que poderia ajudar, porque isso é uma ação do Estado. O Estado tem responsabilidade. É óbvio que a sociedade civil tem também, mas precisam ser parceiros. Eu fiz essa semana retrasada uma audiência pública sobre as organizações sociais de Curitiba. Cabia na tela institucional da Câmara 100 instituições. Tinha 100 instituições. E o clamor deles é o mesmo. O poder público vem aqui para fiscalizar, para cobrar, mas estender a mão nunca. Então, essa nossa fala crítica lá. Tira as organizações sociais de Curitiba, acaba os projetos sociais da prefeitura. Então, é preciso, é urgente dar as mãos, investir, acreditar, porque eles estão fazendo o trabalho, Pedro, que
a prefeitura tinha que fazer, que o poder público tinha a obrigação de fazer. E eles estão fazendo. Então, precisa minimamente de respaldo, de investimento, melhorar, por exemplo, o convênio, a per capita por pessoa nessas casas. Quando eu digo casa, não é só recuperação de dependência química, mas é o orfanato, é o abrigo da criança vítima de violência, é a casa da mulher. Você tem uma noção hoje em Curitiba, e essa minha crítica, a gente tem lutado, aí vem a questão de poucas mulheres no parlamento, a gente não consegue avançar com as políticas públicas para as mulheres, mas Curitiba tem uma casa de abrigo mulheres com 40 vagas. Se uma mãe tem 4 filhos, já se ocupa 5 vagas. Num universo de 1.800.000, com vítimas de violência doméstica diariamente, quase que a cada 5 minutos, uma casa com 40 vagas é nada. E a gente está lutando. Eu coloquei no parlamento o aumento de mais uma, foi derrubada pelos homens. Você entendeu? Então, tem toda essa questão. Por isso a importância da participação da mulher, porque ela vai lutar por políticas públicas para as mulheres e vai ter voto para isso. Nós lutamos, mas não temos votos para avanço. Vereadora, nós também temos as perguntas que são feitas pela nossa diretora, Samar Morad, que está ali na transmissão. Então, eu vou pedir também para colocar a primeira pergunta dela para a vereadora Noêmia Rocha. Oi, Noêmia, eu sou a Samar Mourad, sou produtora e diretora aqui do podcast Política e Elas. Primeiramente, eu quero agradecer a sua participação e para a gente começar, eu queria saber, na sua opinião, os eleitores percebem mulheres e homens políticos de maneiras diferentes? Olha, obrigada pela pergunta, querida. Eu tenho uma preocupação, talvez não é perceber o homem e a mulher. Eu tenho feito um questionamento, até quero provocar vocês a fazerem isso também. A gente está fazendo uma enquete, eu estou presidente do MDB Mulher Paraná e Curitiba. A gente está fazendo uma enquete interna, estou incentivando, falta recurso, mas a gente está fazendo. Mulher vota em mulher. E por que não? A gente precisa, Pedro, a gente entender por que essa mulher não está investindo no homem. É baseado na pergunta dela. Por que ela investe no homem e não na mulher? Por que ela deposita toda a sua confiança, toda a sua esperança no homem, sendo ela uma mulher? E por que ela não acredita numa mulher que se coloca... E eu não digo, mulher vota em mulher por ser mulher, mas porque nós temos mulheres capacitadas, nós temos mulheres candidatas, competentes. Por que ela num parâmetro entre ter um homem capaz e uma mulher capaz, por que ela vota no homem? Porque o que vem, a gente fez algumas enquetes e as respostas foram assim, Pedro. Porque se eu não posso ir, ela também não. Como assim? Porque eu acho que o homem, ele tem mais tempo, porque a mulher tem que cuidar da casa. Ou seja, ela própria se desvaloriza como mulher e depois... Porque se nós temos hoje, 52% da população são mulheres, e eu brinco sempre, e é verdade, mãe dos 48 restantes, quer dizer, é uma potência. Essa foi uma das frases que pegou muita gente naquela primeira entrevista. Então, realmente, é muito isso. Né? É muito poder que essa mulher tem, e ela pega esse poder e diz, olha, eu vou devolver para o homem, eu vou entregar para o homem. Peraí, o parlamento precisa, e eu não faço a crítica assim, não, porque tem que acabar com os homens. É claro que não. Mas minimamente, Pedro, nós precisamos de ter 50% de homens e 50% de mulheres. O homem é razão, o homem tem uma determinação diferenciada, mas a mulher é emoção. A mulher, como ela cuida do orçamento doméstico, ela cuida do erário público. A mulher, ela tem uma percepção natural, que ela percebe o erro. Quando ela fala para o marido assim, olha, esse cara aí, não estou achando que ele não está de boa fé. Acredita, porque vai dar nisso. Então, ela tem essa percepção. Agora, o que leva essa mulher a investir no homem e não nela mesma ou numa uma mulher capacitada, isso nos intriga, porque a gente fala muito, precisamos aumentar o parlamento, precisamos melhorar, mas a gente precisa primeiro ir na base de tudo isso, a decisão dessa mulher, e a gente quer mudar esse conceito. É óbvio que é cultural, o homem é espaço público, a mulher é espaço privado, mas as mulheres já provaram que são capazes, né? Eu não quero que ela vá, se eu não posso ir. Não, você pode ir, então vá você. Vai lá, vai brigar por políticas públicas para as mulheres, né? E quando você está no poder público, não porque eu sou mulher, eu vou lutar só pelas mulheres, não.
A gente luta por todos, mas tem uma leitura diferenciada em relação à mulher. Porque nós perdemos para a Arábia Saudita, Pedro. É inconcebível. A Arábia Saudita tem mais mulheres no parlamento do que no Brasil. Então, a gente precisa mudar esse quadro com urgência. As mulheres que estão nos assistindo agora precisam avaliar esse conceito de dar oportunidade para outra mulher, porque ela luta por políticas públicas para ajudar essas mulheres e automaticamente, no reflexo, vão ser ajudadas também. Porque ela tem essa capacidade. E eu lamento elas abrirem mão de investirem numa mulher e investir um homem. Nada contra os homens, mas a gente precisa brigar muito para que tenhamos mais mulheres eleitas, não é mulheres candidatas. Mulheres candidatas, por causa do 30% da cota, a gente está conseguindo, infelizmente, muitas entram para dar oportunidade para os homens. Eu já ouvi muito, Pedro, eu já falei, acho que comentei com você, os candidatos homens, olha, você pode ser candidato, olha, você tem tudo para ganhar. Mentira, não investe, só falam para convencer, porque se você entrar na cota, aí eu posso também ser o candidato. Isso é absurdo, sabe? E essa mulher que se deixa ser usada nesse contexto é ruim também. Não, ela tem que entrar, buscar investimento do partido, buscar espaço para que ela possa também ser eleitas. Eu até comentei, Pedro, e é uma luta, eu sei que a reforma política está aí, a gente luta muito, e na reforma política a gente sofre também, porque somos a minoria também no Congresso, sofre muito porque os homens dominam, e eles não, vai ser assim, tem voto e tem voto, né? Mas na América Latina teve aquele sistema zíper, entra o mais votado homem no partido e a mais votada mulher. Fizeram isso até equilibrar, porque é segmentado, é cota, até equilibrar, aí volta à normalidade. Mas precisa ser feito alguma coisa no Brasil para que haja esse aumento de mulheres eleitas no parlamento. Até porque a vantagem de quem está dentro, ela é muito significativa, né? Então, se em duas eleições se coloca, é muito que os estudos mostram, se numa, duas eleições a gente tiver uma cota de cadeira, que até queria que você falasse um pouco disso, a tendência de nos próximos anos isso se repetir, mesmo sem as cotas, é muito grande, pelo mesmo motivo que a tendência de você repetir muitas vezes os mesmos homens e as mesmas mulheres também é muito grande. A gente tem taxas de renovação que são até significativas, mas nunca uma renovação vai chegar a 70% só se acontecer uma coisa muito absurda durante aquele tempo de governo, né? É verdade, teve uma renovação numa cidade do Nordeste, mas porque os 9 vereadores estavam envolvidos em corrupção. Aí facilita a renovação. Mas você tem razão, a renovação de Curitiba foi mais ou menos 40%. É óbvio, se você está fazendo um bom trabalho, você tem visibilidade, sim, é como quem está no governo, né? Tem a máquina, está trabalhando, está na mídia, aí faço referência à mídia e eu quero agradecer estar aqui, porque vocês nos dão essa possibilidade de visibilidade, de mostrar o nosso trabalho. Realmente tem mais facilidade nesse contexto, sim. E é óbvio, como você disse, nós temos lá 50% de mulheres, é óbvio que a gente vai manter esse número baseado no trabalho, na excelência do trabalho e também vai fomentar essa mulher. Eu acho que muitas mulheres, Pedro, elas deixam de se candidatar porque ela já vê o resultado final. Não, a mulher, nós temos municípios no Paraná que não tem uma mulher eleita, uma cidade de 400 mil habitantes, Isso é muito sério, então precisa ser feito um trabalho para que essas mulheres ocupem espaço. E aí nós criamos o Parlamento Feminino, não sei se eu comentei com você, fizemos o Parlamento Feminino um pouquinho antes da pandemia, entrei em contato com o Tribunal Regional Eleitoral, é da minha autoria esse parlamento, pensando nessa mulher. Nós fizemos esse convênio com o Tribunal Regional Eleitoral, independente do partido. Eles vão capacitar essas mulheres na teoria e nós vamos trazer para o parlamento 38 mulheres sentadinhas lá. Vai ter presidente, vai ter secretária. Nós vamos fomentar, elas vão fazer leis, vão participar das comissões permanentes, vão participar de todo o movimento, como se ela fosse uma vereadora eleita. E exatamente isso, para fomentar nela. Puxa, eu posso estar aqui.
eu estou aprendendo, é possível, porque o medo do desconhecido faz essa mulher recuar. Eu, honestamente, Pedro, se eu soubesse como era o parlamento, do jeito que eu sei hoje, eu teria recuado, sabe? Mas o que me motivou a pergunta da menina foi exatamente isso, o ideal que eu tinha. Se eu não tivesse esse ideal, por isso é importante o resgate, sabe, Pedro, da vida parlamentar, de todos os parlamentares, com o resgate do ideal de servir. Não a si, mas a população. E na ideia do que você falou, a gente não quer ir lá e tirar todos os homens, até porque se isso acontece, nós temos hoje um problema de representatividade, e fala muito isso ao ter 90% homens e 10% mulheres, e também teria se tivesse 90% mulheres e 10 homens, né? E se inverteria. Então a ideia de toda a busca e das campanhas, e das conversas, e dos debates, é conseguir igualar esses números, chegando próximo disso. Obviamente, difícil ser sempre 50-50, mas ser 55, 52, 53, tem esse equilíbrio dentro das casas legislativas. Com certeza, até porque se for pensar em representatividade, tinha que ter mais mulheres. 52% de mulheres e 48% de homens, não é essa a realidade. E depois tem também a questão de raça, de credo, né? De etnias que são representadas na Câmara. Mas a importância, eu, por exemplo, mesmo sendo da comunidade da Assembleia de Deus, que é minha base eleitoral, mas eu tenho muita consciência que eu atendo Curitiba todo. Nós temos 170 igrejas, eu conheço cada cantinho da cidade de Curitiba, porque eu vou até eles, eu vou até os bairros, eu conheço todos os bairros. O que é diferente é a questão de bairrista, vereadores de bairro, é muito ruim, mas a leitura do bairro em si é boa. Não, eu tenho um vereador aqui no bairro, é ruim isso. Tanto que o Tribunal Regional Eleitoral, ele desconhece essa função do vereador de bairro. Por quê? Porque enquanto ele tem um vereador, está cuidado. Quando ele não tem um vereador, não vai ser cuidado. Então, não é essa a proposta. O vereador tem que ser um vereador da cidade inteira, independente do credo, da religião, do espaço geográfico, ele tem que ter essa consciência, por mais que tenha uma base, mas tem que pensar num todo e que muitas vezes não é a realidade. Aí, volto a dizer, se eu fosse uma vereadora da Assembleia de Deus, eu ia puxar a sardinha para a Assembleia de Deus, o que eu não faço. Eu atendo a população como cidadão curitibano, que é a minha responsabilidade de representação. Eu queria falar um pouco sobre o partido agora, sobre o MDB. Vive um momento um pouco mais turbulento, digamos assim, um momento mais confuso, muitas vertentes dentro do mesmo partido. Tivemos recentemente o Requião pedindo para saiu, hoje inclusive está sem partido, com até a possibilidade de se candidatar ou não nas próximas eleições, parte do MDB já anunciando que deve apoiar o Ratinho Júnior. E eu lembro que naquela entrevista que a gente fez acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos, você falou que o partido estava se estruturando para a eleição da prefeitura, porém com o objetivo de fortalecer para ser uma oposição forte no Estado. Então eu queria que você fizesse um panorama de tudo que mudou nesse período. Pedro, você sabe que como vereadora e presidente do MDB Mulher, a gente tem um posicionamento no partido, porque agora, na nova eleição do diretório estadual, houve, infelizmente, a gente tem bastidores de todos os partidos. E aí, na nossa leitura, seria muito relevante, nós estávamos trabalhando para isso, para que o Requião fosse o nosso candidato ao governo, que é o que faria diferença no governo que está agora do Ratinho. Mas tinha uma outra ala, que queria aliar-se ao Ratinho. Eu discordei, nada contra o governo Ratinho, mas eu não me alio, não consigo me afinar com as propostas que ele tem. Eu acho que, na minha leitura, o Requião ele foi um baita governador, para o poder público no geral, políticas públicas, ele, se você avaliar, ele deixou 260 projetos para pessoas de baixa renda no Estado, para pessoas carentes, que é a minha área de assistência social, de ação social. Quando veio o governo do Beto Richa, acabou com tudo, a Ratinho também está com poucas. Se você avaliar políticas públicas para pessoas de baixa renda, você vê que o Estado não tem.
E isso nos preocupa. Se você pensar em luz fraterna, você lembra do Requião. Leite, você lembra do Requião. Energia, trator solidário, você lembra do Requião. Ele tem essa proposta. E me interessou, porque o Requião tem toda aquela maneira de expressão, mas se você olhar o histórico dele, ele nunca teve problema de corrupção. Os embates que ele tem em relação a processos é porque ele falava, xingava e às vezes não eram no contexto e aí as pessoas pediam indenização, enfim. Mas se você vê o governo do Requião, você vê que foi um governo sério. E aí ele vinha com toda a proposta de fazer novamente, ele tem essa preocupação de privatização da Copel, da Sanepar, e ele luta muito por isso. E aí ele se colocou à disposição para o Estado. E nós começamos a trabalhar nisso, só que houve uma outra vertente no partido. Que não queria ele como candidato ao governo. Ora, como é que ele vai ficar num partido que não querem ele como candidato ao governo? E aí ele entrou nessa questão de concorrer ao diretório do partido, e ele já tinha falado para a gente, se eu perder é porque a maioria dos MDBistas querem fazer aliança com esse governo que está aí. Se eu ganhar, eu vou ser o candidato ao governo. Quando ele disse isso, os outros partidos se interessaram, porque ele é um potencial ao seu próximo governador. Não tem como negar isso. Infelizmente, ele perdeu, né, as eleições, mas o que me preocupou é assim, que o presidente do partido, não, o Requião pode ser o nosso candidato. E eu acreditei naquilo, mas realmente não era, a proposta era se aliar ao Ratinho, tanto que já está aliado, mas eu não estou. Porque eu faço uma linha mais diferenciada. E aí conversei com o senador Requião, eu não posso sair do partido agora, até porque eu perco o meu mandato, né? A janela não se abre. As mulheres estão pedindo para que eu me candidate, ainda não tomei essa decisão para realmente trabalhar. Nós estamos há décadas sem uma mulher no MDB. O MDB é o maior partido do Estado, do Brasil, tanto que foi chamado agora pelo Bolsonaro, né, para tentar equilibrar a questão lá, foi chamado o nosso partido, porque é um partido forte. Então, eu estou avaliando tudo isso, eu vou ter muita dificuldade, mas o Requião tem várias propostas de ir aos outros partidos. Vamos perder também o filho dele, que vai sair do MDB também. Nós temos um risco muito grande de diminuir mais. Nós já tivemos 24 candidatos do MDB, deputados estaduais, federais. Hoje nós temos 2 com uma sinalização de que vai ter 1, e no Estado, com uma sinalização que possivelmente a gente consiga 1, com muita dificuldade. Então isso enfraquece a chapa, as pessoas acabam não querendo sair porque sabem que não tem chance, e não era para ser assim, era para ser realmente a gente ter um candidato à altura, porque quando você tem um candidato próprio, ajuda muito nas eleições proporcionais. Mas, infelizmente, a decisão não coube a nós. A gente ficou muito triste, está saindo em massa pessoas do MDB, eles estão reconquistando outras pessoas, né? O partido é assim, ele acaba fomentando essa questão de sai alguns, entram outros, mas a gente tem um cenário aí complicado. Mas eu aposto no Requião. Com todo respeito ao Ratinho, eu aposto no Requião. Hoje a gente tem um cenário parecido com o que foi a prefeitura, né? A gente tem o governador em exercício com claro, tudo projeções, assim, sim, de análise mesmo de momento, né? Não sim, tem pesquisa, sim, não tem, o povo não falou nada, não se sim, manifestou ainda. Mas a gente não vê um nome forte, como você citou, que vá disputar também essas eleições, porque muitos partidos ainda não têm os seus nomes, de fato, ainda não foram apresentados. Então eu queria trazer para a prefeitura, que é o que a gente tem ali concreto que aconteceu, também tiveram, aliás, o MDB foi um partido que demorou muito para oficializar o João Arruda, e outros partidos também, se a gente for pegar ali da oposição, como por exemplo, o PT demorou para oficializar o Paulo Pusca, era muito dito no Venere, depois oficializaram o Pusca, mas também demorou. O PDT troca de última hora Gustavo Fruit pelo Goura, e no final o prefeito atual consegue a reeleição já no primeiro turno, fazendo uma campanha muito sólida. Como que você enxerga essa virada?
porque já estava numa oposição, e aí a gente pega até o período antes de pandemia, para não se apegar tanto a as sessões virtuais, online, mas você tinha uma presença muito forte na tribuna, nos discursos, tentando reverter alguns votos. Eles fizessem essa análise do trabalho como opositora de um governo que teve uma aprovação alta, conseguindo a reeleição no primeiro turno. Você sabe que culturalmente, historicamente, e isso precisava mudar também, eu não sei, é muito de cada um. Você pode observar, quando o prefeito vai à reeleição, é notório. O primeiro mandato é fantástico, é atendendo a população, é fazendo asfalto, No segundo mandato ele já pisa no freio, porque já não tem o ideal de reeleição. E nesse mandato que nós estamos, é óbvio que quando o prefeito ganhou, foi a reeleição, o cenário estava propício para ele mesmo, né? Ele tinha feito, ele investe muito em estrutura, muito em asfalto. E infelizmente, ou felizmente, asfalto é muito bom, asfalto é saúde, mas a leitura da população fez asfalto, tem garantia de voto. Isso é muito sério, porque não é o asfalto, é todo um contexto. Ele teve dificuldades em relação aos servidores públicos, né, na desvalorização, né, do profissional, trabalharam muito contra ele, investiram no Goura. Isso aconteceu. Mas o trabalho de um vereador independe do trabalho do prefeito no sentido de fiscalização. Eu continuo fiscalizando da mesma forma, continuo batendo da mesma forma. Nós estamos vivenciando agora uma situação que até eu brinquei que eu vou trazer novamente a minha fala de 2017, se não me engano, quando eu falei, quando falaram em privatizar, por exemplo, a UPA do SIC, eu falei nitidamente, aguardem que logo nós vamos ter uma notícia que o Tribunal de Contas já percebeu erros dentro da UPA da SIC. Todo mundo falou, nossa, vereador, você está desejando mal? Não estou. Mas temos aí uma situação, uma denúncia, o Tribunal de Contas está observando, porque as organizações sociais, neste caso, né, de terceirização do município, no caso da unidade de saúde, ela é muito séria. Porque o Ministério Público deu contra também, porque foi feito a toque de caixa. Não, vamos botar um pessoal ali. E tira dos vereadores, enquanto fiscalizadores, o poder de fiscalização, você entendeu? E aí, o que ocorre? Eu falei lá na tribuna, a cada 10 OS que nós temos no país, 8 são investigadas pelo Ministério Público, 8. Então, você tem que ter uma leitura diferenciada. Poxa, então é fácil a corrupção dentro desse modelo. E não deu outra. A unidade de saúde de SIC já está sendo questionada justamente por isso, porque a facilidade é maior no sentido de falta de fiscalização, produtos, por exemplo, se uma garrafinha de água custa R$3, na UPA eles podem apresentar como R$15. Então, tem tudo uma questão interna, mas que o Tribunal de Contas, que tem o poder de controladoria, já observou. E isso recente, né? Eu achei que ia demorar um pouco mais, mas foi muito mais rápido do que a gente esperava. Então, tudo isso... Então, como fiscalizadora, como opositora da casa, a gente observa isso, leva a público, mas na hora do voto a gente tem dificuldade. Falei muito sobre isso, bati muito sobre isso. Infelizmente, quando o prefeito tem uma base sólida, é horrível, é ruim para a população, porque eles decidem no voto. Tem uma frase de um político, eu não sei qual político que falou, mas é horrível. Ele falava assim... quem tem maioria não discute, vota. E, infelizmente, acontece muito disso. Não há discussão, não há debate. Quem perde é a população. Ah, é para votar favorável. Tá, mas está errado esse projeto. Ah, mas é para votar favorável. E aí a gente vê vereadores que têm compromisso com o prefeito. Eu não tenho compromisso com o prefeito. Meu eleitor não foi ele, com certeza. Eu tenho um compromisso com a população. E aí a gente luta, trabalha, fala. E a nossa política de debate não é bater por bater. Sempre tive muito cuidado com isso. Eu levo dados, questiono, critico, mostro. E como eu fiz, né? Que eu falava, vereadores, nós vamos ter corrupção.
É notório, cada 10, 8, Curitiba vai ser salva. Não garanto isso, então não vamos fazer. Vote contra, mas a ordem era votar favorável e foi votado favorável. E hoje a gente já tem aí essa sinalização de corrupção dentro da UPA do SIC. Vamos acompanhar então mais uma pergunta da Summer e daí a vereadora já responde para a gente. E o que você diria às mulheres que pretendem ingressar na política? O que você gostaria que elas soubessem? Oi, Sâmia. Eu gostaria que elas soubessem o quão é importante a participação feminina no parlamento, o quanto é necessário, o quanto é urgente a participação da mulher no contexto geral, na participação efetiva no combate às drogas, na luta por menos violência da mulher, na fomentação de políticas públicas para empreendedorismo dessa mulher, sabe? Como participação efetiva mesmo no voto, né? Eu tenho certeza que se uma mulher está lá, vem uma política pública como eu fiz na época, uma solicitação de mais uma casa para a mulher, ela vai votar, porque ela tem essa sensibilidade do cuidado com a mulher. Então, essa mulher precisa entender que ela é importante nesse processo, que é urgente a participação dela no processo. Nós temos aí a campanha o ano que vem, candidate-se, participe. Ah, mas eu não quero ser política. Então participe no seu bairro, numa associação, num conselho municipal, participe do conselho de saúde do seu bairro, né, para entender o processo de atendimento à população na área de saúde, participe do conselho da Secretaria Municipal de Educação, para ver o que está sendo feito na educação para seus filhos, mas participe efetivamente. E aí é um trampolim, né? Como associação, presidente de associação de moradores, ou mesmo no contexto de comunidade religiosa, participação da ação social da sua igreja, mas é importante a participação da mulher, é importante, ela é capaz, ela pode se desenvolver. Ah, mas eu não tenho capacidade. Mas você vai se capacitar, né? Não tenho capacidade hoje, mas eu posso me capacitar. Faça como eu fiz, volto para uma faculdade, tenha teoria durante o dia, a noite, prática durante o dia, vai crescendo. A gente não sabe tudo, mas a importância dessa mulher, ela precisa entender que a participação da mulher no parlamento, aí eu vou falar do parlamento, porque há uma grande conquista. Nós tivemos já comandante da Polícia Militar do Paraná sendo uma mulher, que foi uma grande conquista, mas no parlamento é por causa dessa defasagem. É urgente nós chegarmos a 50%. Nós precisamos aí de 40% de mulheres eleitas para a gente equilibrar o parlamento e que a gente possa ter um trabalho efetivo no parlamento, principalmente com políticas públicas para as mulheres. Não tem como avançar em políticas públicas para as mulheres quando a gente tem um conceito de 90% dos homens, e infelizmente, culturalmente machistas, quando a gente tem 10% de votos, e aí a gente não consegue avançar nesse processo democrático que se decide no voto. Vereadora, então nós estamos aqui já chegando no final e a gente tem um quadro de encerramento que a gente pergunta para a nossa convidada, na esfera da política, uma conquista que ela tenha tido, qual ela acredita ser a maior conquista que ela teve até o momento, e um sonho que ela ainda queira conseguir, pode ser um projeto, pode ser um cargo, pode ser um evento, um sonho que você ainda tenha, que você ainda queira atingir dentro da política. Bom, o que eu já realizei, como eu disse a você, o meu ideal de realização foi muito maior do que eu pude realizar. A gente tem algumas conquistas importantes no parlamento, como esse parlamento feminino, que eu gostei muito. Estou procuradora da mulher no parlamento também, que é uma conquista. Tem algumas leis relevantes na minha leitura. O banimento do amianto, por exemplo, foi uma conquista relevante pela saúde do trabalhador. Isso é inquestionável, é relevante a nível de Brasil. Curitiba foi uma das primeiras cidades a banir o amianto. Temos outras leis lá em relação à bituca de cigarro, que a gente fez um estudo importante, a destinação correta de bitucas de cigarro. Quem quiser conhecer pode entrar lá no nosso site e conhecer melhor. A identificação de gestantes usuárias do crack hoje é lei no município, justamente para a gente pensar em políticas públicas para essas meninas. Então, são projetos que a gente tem feito e que tem me incentivado a continuar, entre outros.
O meu ideal agora, assim, meu sonho, posso dizer, entre todos, porque assim, como eu estou hoje presidente da Comissão de Saúde de Curitiba, ganhei no voto, o que não foi fácil, eu lidero 5 vereadores, e fico muito feliz, honrada de presidi-los, são parceiros meus, a gente está trabalhando muito nessa questão do Covid, mas eu tenho um atendimento à população de baixa renda, em relação à saúde, em relação à assistência, e às vezes eu percebo assim, meu ideal de aumentar essa população de ajuda. Às vezes tem pessoas da região metropolitana que me pedem ajuda e eu sou limitada a ficar em Curitiba, porque minha autoridade é Curitiba. Então, eu estou pensando, né, sonhando a possibilidade de ir mais um degrau como pré-candidato a deputado estadual para eu atender essa população, tanto da região metropolitana como todo o estado. Esse é um ideal. E de levar políticas públicas. A verdade, eu queria mesmo ser executiva, prefeita, governadora, presidente da República, porque daí a gente ia fazer, por exemplo, a creche do vovô, que é um projeto maravilhoso meu, nosso, que leva o idoso de manhã, busca à tarde. É um projeto que tira a família da pobreza, porque, Pedro, um idoso tem uma filha que precisa cuidar desse idoso em casa e que tem 3 filhos. Então, são 5 pessoas que vivem do salário mínimo do idoso e vivem na marginalidade, na linha de pobreza. Então, o que a gente vai fazer? Vai ter um centro de atendimento dia, né, se chama SEMAI, ao idoso, e aí essa mulher leva esse idoso na creche, né, creche do vovô, busca à tarde e vai dar a ela o direito de ir ao mercado de trabalho, de trabalhar também e gerar recursos para essa família. Projeto extremamente simples, com uma nutricionista de rede, uma terapia ocupacional, uma técnica de enfermagem para dar medicamento para esse idoso. A Casa da Mulher, de apoio à mulher vítima de violência, a Casa de Recuperação para gestantes usuárias de drogas e a Casa também de recuperação para dependentes químicos no geral, como equipamento público. Aí eu precisava ser executiva. Mas, enfim, enquanto não, a gente vai lutando enquanto políticas públicas, lutando na fiscalização e fazendo leis que possam beneficiar toda a cidade. Vereadora, então, muito obrigado pela sua presença aqui, pela nossa conversa. Nossa, eu quero agradecer, Pedro. Fiquei honrada quando falaram de você e da SAMEI, né? Eu fiquei bem feliz que eu me lembrei daquela reportagem que vocês foram fazer lá, né? Estudantes, né? Ainda são, sim, mas estavam, né, assim, tá começando. Ainda. E eu fico feliz de poder contribuir e aguçar isso em vocês. Eu estou feliz. Política e Elas é um tema relevante, muito pouco debatido. Eu fico muito honrada de ter segmentos que estão fomentando essa discussão. Parabéns, vocês vão fazer parte desse contexto de mais mulheres eleitas no parlamento, né? Bom, quem sabe um dia nós vamos vivenciar isso, né? 50% homens, 50% mulheres, e vão saber que vocês fizeram parte desse contexto, saber que eu fiz parte desse contexto. Isso é gratificante. Se incentiva as mulheres a fazer parte dessa vida pública, um agente público, para fazer a diferença na nossa cidade, na nossa nação, no contexto geral. Eu que agradeço. Nossa, quero voltar aqui mais vezes. Quero voltar depois de vocês já, né, formados, quero encontrá-los nos bastidores da Câmara, quem sabe na LEP, né, vai ser uma honra. Muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer também toda a nossa equipe, a Summer que ficou ali na direção, corte de câmera, também a nossa equipe de técnicos aqui da Universidade Positivo, do curso de jornalismo, o André Bonatti e o Guilherme Deia, que estavam no apoio de toda a nossa transmissão, e em especial a você que nos acompanhou até aqui, e até a próxima.